Olá pessoal, a gente está aqui, bem-vindo aqui ao nosso estudo de Romanos. A gente hoje está indo para o capítulo 15, a gente está a um capítulo de terminar o livro todo de Romanos e a gente vai estar hoje se debruçando sobre o capítulo 15, indo um pouquinho mais a fundo nele. A gente está na reta final do livro, tem sido muito bom esse tempo de poder compartilhar o livro de Romanos, tem enriquecido muito o nosso conhecimento e a gente tem falado bastante sobre ele, tem sido muito proveitoso esses dias. O capítulo 15 que a gente vai estar falando hoje, ele não tem como não falar do 15 sem voltar um pouquinho no 14, porque basicamente a gente vai ver uma sequência, porque agora nessa reta final da carta, Paulo está falando muito sobre o comportamento do cristão, o comportamento da igreja em Roma. Ele, do início até o capítulo 11, o capítulo 12, ele discorre muito a respeito da doutrina e um pouco mais dos argumentos teológicos, de fundamento que justifica a salvação. É um enredo que explica o plano de salvação com bastante propriedade, bastante detalhe. E aí na reta final ele começa a falar um pouco sobre comportamento, sobre relacionamento, e a gente vai ver o quanto isso é importante nos ensinamentos paulinos, o quanto ele vai mostrar para as igrejas aonde ele escreve, isso não é exclusividade da carta aos Romanos, mas ele vai falar bastante da figura do relacionamento, o quanto isso é importante. E ele vai usar uma expressão que aparece bastante no capítulo 14, que são os fortes e os fracos. Fortes e fracos em que contexto? Fortes e fracos na fé. Ele fala do débil na fé, ele fala do forte na fé. Quando ele fala do débil na fé e do fraco na fé, ele fala no sentido de conhecimento, ou seja, aquele que ainda está por adquirir conhecimento, ou aquele que ainda não tem conhecimento suficiente do que é de fato a liberdade para que Cristo nos chamou. E aí ele vai explicar isso tudo agora no final da carta dele, e ele vai de novo, o que a gente tem que lembrar e nunca pode esquecer quando a gente está estudando Romanos. Era uma igreja composta por gentios e judeus. E existia sempre entre eles os judeus vindo com suas práticas de culturas diferentes da cultura judaica, porque você imagina o judeu que tinha por hábito guardar o sábado, não comer carne de porco, festejar alguns dias específicos por conta da lei mosaica, agora encontra os gentios congregando na mesma igreja, debaixo do mesmo teto, por assim dizer, e agora conflitando culturas. As culturas estão se conflitando. Então, ambos têm suas práticas religiosas, culturais, que agora estão se encontrando em Cristo Jesus, e Paulo está vindo agora para desempatar esses dilemas que surgiam entre judeus e gentios. E aí Paulo, não somente entre judeus e gentios, mas a gente vai encontrar nas duas categorias, judeus e gentios, tanto homens mais experimentados na fé em Cristo e outros menos experimentados na fé em Cristo. E essa expressão ele vai chamar aqueles que têm mais conhecimento e menos conhecimento. Mas conhecimento de quê? Do plano de salvação? Da lei mosaica? Não, ele está falando conhecimento da real liberdade para que Cristo nos chamou. O plano de salvação já não era mais dúvida para a igreja, já não era mais dúvida para o povo da igreja que estava em Roma, mas ele vai dar ênfase aqui a uma liberdade que Cristo nos chamou, que por vezes a nossa cultura, a nossa tradição, as nossas antigas práticas religiosas nos prende de tal forma que a gente demora um processo para que a gente venha a entender e se libertar de algumas práticas que elas passam a ser desnecessárias, porque Cristo agora ele nos preencheu numa totalidade que alguns dogmas, alguns ritos passam a ser desnecessários na nossa caminhada religiosa. Então vamos ler o capítulo 15, que a gente vai estar estudando hoje. Vamos começar no versículo 1. Diz assim: Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo,
Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente em uma voz glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Olha que interessante, vamos parar no versículo 7. Paulo, de novo, ele está falando, ele usa a expressão logo no início, ele fala, olha, nós que somos fortes devemos suportar a debilidade, a fraqueza daqueles que são fracos e abrir mão das nossas vontades e das nossas verdades em alguns momentos, dos nossos direitos, acho que essa é a melhor palavra. Talvez eu tenha o direito de questionar, confrontar, mas Paulo está dizendo o seguinte, olha, abra mão disso. Acolhei a todos, acolhei o que é débil na fé, acolhei o que é novo na fé. E dessa forma, Paulo começa a ensinar para a igreja que o dogma, que o rito, que a prática religiosa, ela começa a ser deixada de lado em prol de quê? Dos relacionamentos. É dessa forma que Cristo começa a mudar a figura do agir do cristão no mundo. A prática religiosa, o rito religioso, os dogmas, eles começam a ser deixados de lado, porque em primeiro lugar agora estão as pessoas, os relacionamentos, e é sobre isso que Paulo agora está preocupado. Paulo está dizendo para os mais experientes da igreja de Roma, dizendo o seguinte, olha, vocês têm o direito de dizer para aqueles que são novos ou que ainda não entenderam, às vezes não é nem questão de ser novo na fé, às vezes é aquele que ainda não teve discernimento da real liberdade para que Cristo nos chamou. E às vezes ainda estão presos em tradições que às vezes você deve acolher ele. Talvez ela não está por inteiro essa pessoa revestida da liberdade, da libertação que Cristo trouxe para nós. Então, de uma forma prática, naquele tempo, a gente conhece e sabe que carnes sacrificadas a ídolos, os judeus não comiam. E, de repente, para um gentio ou para um outro judeu que entendia que isso já não tinha mais importância nenhuma, ele come. E esse tipo de coisa, Paulo está dizendo o seguinte, olha, você que é maduro na fé, abre mão do teu entendimento e suporta a debilidade, não gera escândalo, porque o confrontar pode fazer com que essa pessoa se afaste da gente, se afaste do caminhar com Cristo e da comunhão da igreja. Então ele fala, olha, é hora de reter o conhecimento, acolher o que é débil na fé. Agora é muito importante entender que quando a gente acolhe, não é acolher e dar por satisfeito e caminhar para o resto da vida desse jeito. Não, o que é débil na fé, o que não tem conhecimento na fé, agora precisa ser instruído em amor. Então, olhando para aquela época, você imagina, não existia, óbvio, um texto como a gente tem no Novo Testamento para que a igreja de Roma pudesse ficar lendo. A gente sabe que as cartas começaram a ser copiadas e foram usadas como instrução, mas de fato a Bíblia organizada só foi acontecer no primeiro, quase que 1000 anos depois. Então, assim, na verdade eram só cartas que eram copiadas e os ensinos eram passados até que isso vai ser compilado, como a gente tem hoje, anos na frente. Então você imagina um judeu que a sua vida inteira guardou o sábado. Um judeu que a sua vida inteira não comeu carne de porco. Aí chega no momento de celebração na igreja de Roma, e em um determinado momento quem está cozinhando lá para celebrar uma determinada festa na igreja de Roma é um gentio que resolveu fazer carne de porco. Aí você vê o judeu e fala assim, mas a minha vida inteira eu nunca consegui comer isso. E você agora para diante de um prato e chega um líder religioso daquela época, que está te ensinando a caminhar com Cristo, e fala, olha, meu irmão, estamos livres da lei. Isso aqui é uma coisa do passado.
já não tem mais peso sobre nós. A lei foi consumida em Jesus Cristo. Nós não precisamos praticar mais a lei. Parece fácil nos dias de hoje a gente falar isso, mas você imagina um judeu que passou 50, 40 anos cumprindo a lei e de repente agora de uma hora para outra ele para de fazer aquilo. Parece simples, mas se coloca, vamos nos transportar para aquela época e seria fácil um líder cristão da igreja de Roma chega para você, judeu, e fala, olha, não precisa mais guardar o sábado. Sábado a gente vai celebrar agora aqui o aniversário de fulano de tal, porque a gente está aqui como igreja, a gente vai celebrar. E ele vai dizer, mas eu nunca celebrei nada no sábado. Sábado é o dia de descanso do Senhor. Por mais que haja conhecimento, por mais que ele esteja vivendo como uma nova criatura, é um processo, é uma transição natural. E Paulo está dizendo, nós que somos maduros na fé, nós que somos fortes, devemos acolher a todos. E quando a gente fala acolher a todos, é abrir mão do meu direito, inclusive. É não fazer aquilo. Se a gente for transportar para os dias de hoje, a gente vai encontrar coisas parecidas. A gente tem determinados cristãos que na Páscoa não conseguem comer carne. É uma prática antiga, de uma tradição católica, que hoje talvez ele, por hábito, vá no mercado, compra um peixe que está mais barato, ou às vezes compra uma carne que está mais barata naquele período da Páscoa. E tem outros que, olha, minha vida inteira eu não comi carne na Páscoa, eu também quero continuar sem comer carne na Páscoa. Ele é um cristão convertido, entendeu o plano de salvação, mas ele ainda traz algumas práticas. Como é que a gente vai se relacionar? Se você puder ensinar e falar, olha, você pode se desprender desse jogo. Agora, se você quer se alimentar dessa forma, é um critério seu, você não vai interferir. Agora, não se sinta culpado se você não pratica dessa forma. Não se sinta culpado, você está livre disso. Agora, pensa, se você convida uma pessoa para ir na sua casa e você sabe que essa pessoa tem uma restrição quanto a comer carne na Páscoa, né? Todos nós podemos ter parentes que, por uma tradição católica, praticam a fé católica, não comem carne na Páscoa. O que você de bom grado faz? Se eu vou chamar para vir na minha casa, eu, em respeito àquela pessoa, eu não vou servir carne, porque eu sei que ela não come carne naquele período. Isso é dar um bom testemunho. É falar, acolher o que é débil na fé. Eu tenho que abrir mão do meu direito de poder argumentar em prol de relacionamentos. É o que Paulo sempre fala. É hora de abrir mão dos dogmas, dos ritos, para que a gente ganhe relacionamento. Eu gostei muito de uma frase de um pastor lá do Sul. Ele falou uma coisa muito legal no podcast. Ele falou assim, olha, nesse período de pandemia pode faltar emprego, pode faltar vacina, pode faltar templos abertos, pode faltar o que você quiser, mas não vai faltar irmão, não vai faltar um irmão para se relacionar conosco. Ele usou uma frase, não vai faltar irmão, não vai faltar gente para caminhar, para dizer para onde a gente tem que ir. Eu achei tão legal isso, que são pessoas que entendem que a gente vai abrir mão dos nossos argumentos teológicos, dos nossos fundamentos religiosos, por conta de relacionamento, porque eu preciso priorizar vidas. E não muito distante, né? A gente tem, nos dias de hoje, a gente fala muito da carne sacrificada aos ídolos naquela época. Mas se a gente parar para pensar nos dias de hoje, eu tenho a prática do São Cosme e Damião. Tem pessoas que não vão comer aquilo. Tem outros que vão dizer, eu não tenho problema nenhum em comer aquilo. Acolhei o que é débil na fé. Acolhei o que é fraco na fé. Mas, se para aquilo tem um peso, não coma. A gente tem cristão que quer passar o ano novo de branco. Acolhei o que é débil na fé. Mas instrua ele. Na medida do possível, instrua ele. Por que determinadas práticas? Por que determinadas tradições? Há o medo de se romper com a tradição? Há um temor espiritual de algo ruim que possa acontecer? O que está por trás da manutenção dessa prática? Quando o judeu não tinha coragem de comer a carne de porco, o questionamento é, o que te prende à lei? O que Cristo ainda não preencheu na sua vida? Ao ponto de você temer uma carne de porco, temer determinadas coisas. A gente viu no capítulo 14, quer comamos, quer bebamos, quer façamos isso para Cristo, é por Ele que todas as coisas são feitas. Então, Paulo está deixando de forma muito clara, abrimos mão dos dogmas, das
da lei, e agora nosso foco é o relacionamento. E ele fala, no versículo 7, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Como é que Cristo nos acolheu? Cristo pediu alguma coisa para você quando ele te acolheu? Ele esperou uma mudança na sua vida para que ele pudesse te acolher? Não, ele acolheu você do jeito que você era. Diz a palavra de Deus, diz a Bíblia, que éramos inimigos de Deus, e ele já nos amava, e já tinha nos amado, e já tinha um plano de restauração para a gente. Então, nesse contexto, a gente encontra o mesmo argumento, a mesma condição como Cristo nos acolheu, ele está dizendo para que a gente venha acolher o próximo. Acolher. Só que aí, meu, é fácil quando, nesse contexto, a gente está debaixo da igreja de Roma. Todos cristãos, ali cada um com um pouco da sua cultura, da sua tradição, e a gente vai, mas todos proferindo a mesma fé. A gente vai perceber que tanto nos evangelhos quanto em algumas outras cartas de Paulo, tem algo muito mais pesado e mais duro vindo aí, que ele vai dizer para você fazer a mesma coisa, mas para aqueles que não são da fé, para aqueles que não praticam a mesma fé. Isso é uma outra coisa, a gente vai falar um pouquinho mais no final. Mas o interessante é que ele está dizendo, acolher o que é débil na fé, porque nós somos fortes. E vamos abrir mão das nossas legítimas argumentações para provocar e mudar determinadas pessoas. Não, nós vamos mudar pelo nosso comportamento, nós vamos mudar pelo nosso amor, nós vamos mudar pelo nosso testemunho e não pelo argumento da lei, não pelo argumento forçado, mas ensinando, instruindo em amor. Quando a gente olha para os dias de hoje, a gente encontra homens e mulheres muito parecidos naquela época. Quando a gente está agora num período de meio do ano, a gente tem por tradição no Brasil as festas juninas, que é a festa de São João, de uma tradição católica, onde você pode entender que, e de fato, é adoração a São João, e alguns falam São João Batista, que de alguma forma algumas pessoas podem falar, olha, eu não como nada de festa junina, porque para mim está sendo sacrificado a um ídolo. Outros vão dizer, olha, para mim não é problema nenhum, porque é uma tradição cultural e eu me sinto totalmente livre em Cristo, desimpedido em Cristo, para poder comer isso aqui. Ele entra numa festa junina de rua e come o que ele quiser. Talvez se for pegar um saquinho de Cosme e Damião, ele vai dizer, não, isso aqui não, porque tem um símbolo ali no saco, isso eu já não quero. O outro vai dizer, eu como, não tenho problema nenhum. Eu quero dizer para você assim, independente do que você entenda por razão de fazer, o que Paulo está dizendo é o seguinte, acolhei o que é débil na fé. Se por causa da tua prática você for escandalizar alguém, a palavra de Deus diz, ai daquele por quem veio o escândalo. Então não escandalize teu irmão, não faça isso na frente dele. Não provoque a ira do débil na fé. Ele pode simplesmente se afastar do relacionamento. Então esse é o ensinamento que a gente tem que ter. Acolhe. A gente tem o nosso ensinamento evangélico, durante muito tempo, tudo que foi de matriz africana a gente demoniza. Claro que temos questões espirituais em todos os ambientes. Mas quando eu estou tratando com pessoas, eu preciso respeitar pessoas. Eu preciso respeitar aquelas pessoas e me relacionar com elas. Independente do teu entendimento teológico sobre a espiritualidade de cada prática religiosa, as divindades que são cultuadas, você está diante de pessoas da qual Paulo e Cristo estão dizendo que você deve amar, que você deve se relacionar, que você deve cuidar, entregar a sua vida por essas pessoas. Mas a religião, e aí a gente se depara com duas coisas antagônicas nos dias de hoje. É o legalismo versus o liberalismo. O legalismo é algo que dificilmente vai te aproximar de Cristo, porque Cristo rompeu com todo o legalismo. A gente conhece uma passagem do bom samaritano. Olha, primeiro que para começar, naquela época, um samaritano nunca seria bom para um judeu. Mas é o bom samaritano que vai acolher e vai cuidar de um necessitado na rua. Diz a palavra que passa um levita, passa um sacerdote. Homens de Deus passaram por ali e de repente passou um samaritano. Esse ensinamento que que a palavra de Deus está nos mostrando, é que de fato o legalismo e os dogmas religiosos,
eles não podem ocupar o espaço dos relacionamentos com pessoas nas nossas vidas. Eles devem romper com eles. Eu ouso dizer que o samaritano, o povo de Samaria, que era a capital do Reino do Norte, quando o reino de Israel se divide em dois, Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Reino de Judá, com a sua capital em Jerusalém, o Reino do Norte com a sua capital em Samaria. O Reino do Norte é o reino que mais vai se misturar com os outros povos, vão abandonar as práticas da lei, vai se misturar com adoração a outros deuses, e dali por diante eles se tornam um povo considerado profano para o Reino do Sul. Aqueles que se afastaram, aqueles que se corromperam, e durante toda a história, por isso que a gente vai encontrar, quando Jesus pede água para a mulher samaritana, quando vai dar o exemplo do bom samaritano, por que usar o samaritano? Porque ele está dizendo que aqueles que são desprezados, aqueles que são ameaçados, eram aqueles que Jesus Cristo provocava nos seus ensinamentos, mas provocava os religiosos. O bom samaritano, talvez ele estivesse falando ali, olha, você que acha que as outras religiões, você que acha que não devo me relacionar com pessoas de outras religiões porque elas são opostos da gente, eu quero me distanciar delas, ele pegou o bom samaritano, que seria o oposto de uma religião de um judeu, e foi dizer, olha, esse é o que cuidou, é esse que praticou o que um filho de Deus deveria estar praticando, que cuidou do necessitado, que cuidou do que estava no chão precisando de ajuda. Enquanto os religiosos, ditos filhos de Deus, conhecedores da palavra, passaram ao largo. Cristo provoca isso na gente. A palavra de Deus nos provoca, nos levando para longe dos dogmas, para longe dos ritos religiosos e focar em relacionamentos de pessoas. É isso que Cristo nos chama. E Paulo, ele está agora alertando na carta aos Romanos, no finalzinho, depois de explicar a doutrina da salvação, ele agora está atenuando o relacionamento entre judeus e gentios, dizendo que o relacionamento de vocês é o que vai manter essa igreja de pé. O relacionamento entre vocês é o que vai manter essa igreja forte. Então, não discutam o que há diferença entre vocês. Acolha o que é débil na fé. Cristo não pediu nada de vocês, então acolhe o que é débil, como ele também acolheu cada um de nós. Então esse é o versículo 7. Eu acho que é o versículo chave dessa primeira parte, que diz, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Versículo 8. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Como está escrito, por isso eu te glorifiquei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, como o seu povo, e ainda louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão, e o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Paulo está dizendo para os judeus aqui, olha, a raiz de Davi também foi prometida, governaria os gentios. Jesus governaria os gentios. De novo agora, aquele fechamento para poder entrelaçar judeus e gentios debaixo da mesma fé, rompendo com as diferenças. As diferenças vão sempre existir, mas Paulo está dizendo o seguinte, olha, deixa as diferenças para o lado e vamos convergir para o que é comum. É difícil numa comunidade de fé, como a nossa, ou como qualquer outra, a gente concordar em tudo 100%. Sempre vai ter uma coisinha ou outra que a gente vai ter uma preferência teológica para um outro entendimento. Isso é normal, desde que o plano de salvação, a nossa fé em Cristo, isso não seja alterado. A gente pode discutir determinadas coisas que permitem opiniões contrárias, mas a salvação em Cristo Jesus para a remissão dos pecados, essa é inegociável na questão da doutrina da salvação. A parte seguinte, versículo 14, uma segunda parte. Antes de entrar no versículo 14, tem o versículo 2 ainda que eu acho interessante, que eu queria deixar registrado, que ele fala assim, agrade o próximo. Guarda essa frase. Se você tem dúvida do que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está dizendo o seguinte, olha, agrade ao teu próximo. Não se preocupa
Não se preocupe em agradar a você mesmo, mas abra mão do seu benefício próprio, mas se preocupe em agradar o teu próximo. Difícil isso. Difícil encontrar nos dias de hoje pessoas que estão preocupadas em agradar o teu próximo, agradar a pessoa que está do teu lado. Pensar num contexto, em ações que vão cuidar do próximo. E não estou falando aqui de práticas sociais, não. Estou falando no relacionamento, numa célula, no meu trabalho, na minha família. Abrir mão de coisas para que eu possa priorizar o próximo, agradar o próximo. Vamos para a sequência, versículo 14, diz assim: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, apto para vos admoestar uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus, entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão daquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-los aquele que não tiveram notícia dele, e compreendê-los os que nada tinham ouvido a seu respeito. Paulo, ele usa no versículo 14 a expressão dizendo que nós estamos aptos para advertir uns aos outros, para admoestar uns aos outros. Ele vai dizer que temos condições de admoestar uns aos outros. Ele está dizendo que nós temos maturidade para isso. E aí a gente encontra o grande desafio hoje da igreja. Abrir mão dos nossos direitos para cuidar de pessoas. A gente tem por hábito, vou trazer esse texto aqui, como a gente tem dito, Paulo agora está ensinando, está falando mais sobre o comportamento, sobre estilos de relacionamento que a igreja tem que praticar. E o ensinamento que ele deixa para a gente nesse finalzinho é que há necessidade de se relacionar com pessoas. Dá um breve testemunho que eu acho que pode enriquecer um pouco isso. Certa vez, num grupo de célula, um jovem recém-chegado, ele gostou muito do primeiro dia que ele participou da célula. A célula era num sábado e ele ficou muito feliz de ter conhecido um grupo novo. Ele chegou numa célula e nessa célula, logo na sequência, ele mandou uma mensagem e falou: olha, gente, no próximo sábado é meu aniversário, eu vou fazer uma festa na minha casa. Eu queria que vocês da célula estivessem aqui. Só que por uma questão de falta de entendimento, um grupo de pessoas achou que o faltar à célula, ou não cumprir com o horário pré-determinado e o local de uma célula, estaria em desagrado com a autoridade da igreja e com Deus, e aquela célula resolveu manter a sua programação e não foi no aniversário daquele jovem que estava iniciando a sua caminhada ali naquele grupo. É uma pena porque aquele jovem se sentiu desprestigiado e nunca mais voltou. E aí a gente percebe que a religiosidade, o legalismo, ele está incutido na gente. Quando se trata de pessoas, Cristo abandonou tudo, rompeu com todos os dogmas, rompeu com todas as tradições e foi atrás da ovelha perdida. Se tivesse que fazer alguma coisa no sábado, faria alguma coisa no sábado. Milagre no sábado? Faça milagre no sábado.
ele vai rompendo com a tradição, ele vai falar com a samaritana, vai pedir água para a samaritana. É mais do que isso. Cristo provoca nas Escrituras o entendimento que devemos romper com o legalismo em prol de pessoas, resgatar pessoas, relacionamento com pessoas. E eu te falo, irmão, eu quero confrontar e questionar a tua fé em Cristo. Se você não tem prazer em gente, se você não tem prazer em se relacionar com pessoas, eu quero levar você a refletir sobre o que de fato Cristo tem sido na tua vida. Ele tem sido um provedor de coisas para a sua vida? Ou ele tem sido aquele que completou a sua vida, se fez tudo na sua vida e agora está te impulsionando para fora? Como as pessoas passam ao largo da sua vida, você assiste, mas não se relaciona, não gosta de pessoas, não gosta de entender a dor e o necessitado. Meu irmão, isso tem que ser repensado. Porque Cristo e as cartas de Paulo estão nos ensinando que o dogma e o legalismo tem que ser descartado para que a gente possa acolher um ao outro na fé. O novo na fé. O outro, capítulo 15, ele é um pouco diferente porque ele não é tão rico em contexto teológico, mas ele é muito bom para a gente poder testemunhar algumas experiências. Tive uma experiência e eu quero compartilhar nesse estudo. Eu tinha uma vizinha, eu morava num prédio, e esta vizinha, sabendo que eu tinha filhos, crianças em casa, no período de São Cosme e São Damião, ela separou, eu não lembro se eram 2 saquinhos ou 3 saquinhos, eu não lembro se a Rafaela já era nascida, se minha caçula já era nascida, e ela guardou isso e esperou chegar do trabalho, vizinha de porta, tocou a campainha, e falou: Bruno, boa noite. Eu falei: boa noite. Ela falou: olha, eu trouxe saquinhos de Cosme e Damião para os seus filhos. Eu recebi aquilo e falei: olha, não me recordo aqui o nome da vizinha, e eu falei com ela: olha, muito obrigado por você ter me dado os saquinhos aqui. Eu agradeço, muito obrigado, obrigado pela lembrança. Entrei, botei em cima da mesa. Quando eu ia fechar a porta, ela voltou e falou assim: Bruno, me tira uma dúvida, você não é evangélico? E eu falei: olha, eu já falei isso algumas vezes, eu falei: olha, eu não sei o que eu te respondo, porque eu não sei o que você entende por evangélico. Você não é crente que não... Você aceitou os saquinhos? Eu achava que crente não aceitava saquinhos de Cosme e Damião. Eu falei: olha, eu posso explicar para você no que eu creio. Agora, uma pessoa que toca a minha porta com tanto carinho, lembrando dos meus filhos, me entregando com tanta educação um presente, por que eu não vou aceitar? Depois é óbvio que isso são escolhas que cada um faz. Depois eu dei um abraço nela, a gente ficou muito amigo, mas perceba, mais do que o que se eu comi ou se eu não comi, depois aquilo foi relevante para mim, mas eu ganhei com aquela mulher a oportunidade de conversar com ela, de falar para ela. Eu consegui o direito, nosso amado pastor Benoni sempre usa essa expressão, eu ganhei o direito de ser escutado da parte dela. Então eu pude conversar com ela e ela falou: então no que você acredita? E a gente discorreu de forma muito rápida ali no hall do prédio e pude falar para ela da fé em Cristo. E aí, nenhum mérito para o homem aqui, mas eu quero dizer, o que eu quero dizer com essa experiência? Eu poderia contar um monte de outras lambanças que eu fiz na minha vida, mas eu vou dizer que essa foi uma experiência muito legal, em poder dar um abraço numa pessoa, e ela falou assim: olha, eu nunca imaginei que você fosse receber, mas eu tinha separado aqui e resolvi, como eram os últimos, eu tinha separado para te entregar. E eu falei: olha, você foi com tanto carinho a presentear, não tem como, por que não aceitar isso? E ficamos amigos ali, depois eu pude falar do amor de Cristo para ela e do entendimento, da liberdade para que Cristo nos chamou. Talvez a motivação com que aquela pessoa estivesse preparando uma oferenda para Cosme e Damião tivesse motivações guardadas no seu coração de se relacionar com uma divindade, de se relacionar com alguma coisa espiritual, estar em busca de alguma coisa.
E eu pude falar para ela, falou, olha, eu encontrei a resposta, eu encontrei satisfação espiritual no meu Salvador Jesus Cristo. E eu confesso que eu não preciso de mais nenhum estágio intermediário na minha vida, eu não preciso mais passar por nenhum outro estágio, caso você tenha entendimento que tem etapas onde você vai precisar se relacionar com alguma entidade. Eu quero dizer para você que Cristo me completou, perdoou meus pecados e eu não preciso mais agradar ninguém. Pelo contrário, Ele se agrada em mim e se agradou em mim através do seu sacrifício. E nesse contexto, a gente começa a colher o que é débil na fé. Às vezes a gente percebe, a gente costuma fazer as ceias também em ambientes em que tem visitante, ceias em que a gente está às vezes numa célula e tem um visitante, aí você vem com o seu legalismo e fala, não, hoje não faz a ceia não, porque tem um visitante aqui. Em algumas células, a gente teve a prática de fazer a ceia. E em determinado momento apareceu um visitante. Lemos o texto, explicamos o que era aquilo, oferecemos a ceia. A palavra de Deus diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, para que possa discernir os elementos. Nunca questionou sobre uma vida de pecado. A igreja de Corinto ia para a ceia do Senhor para fazer refeições, banquetes, para jantar e almoçar. O que Paulo critica em Corinto é a falta de discernimento, não era vida de pecado. Se for vida de pecado, quem pode tomar a ceia? Ninguém pode tomar a ceia. Até hoje, esse legalismo é falado atrás dos púlpitos na hora de se ministrar uma ceia. Vá em Coríntios 11 e perceba que a advertência que Paulo está dando é porque homens corriam para o local da cerimônia da ceia e faziam suas refeições e não esperavam os outros. E Paulo está falando, você não tem refeição em casa? Você se incomoda de esperar os próximos para que a gente possa celebrar aqui e discernir os elementos do vinho e do pão? Para que a gente possa celebrar aqui a ressurreição de Cristo? Fazendo isso em unidade? Mas o versículo que a gente isola, legalista, quando a gente diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, a gente acha que está examinando a vida de pecado. Aí eu te pergunto, quem pode ceiar? Se isso for a verdade, se esse é o princípio, quem pode ceiar? Ninguém pode ceiar. Eu tenho o privilégio de servir a ceia na igreja há alguns anos como diácono. Como é triste você passar com cálice e um irmão não poder pegar aquele cálice. Porque ainda está debaixo de um legalismo. Porque talvez o que ele fez durante a semana esteja pesando na cabeça dele, ele acha que ele não conseguiu examinar-se a si mesmo e agora está diante de uma luta que ele está tendo com o seu próprio pecado e agora ele rejeita o cálice. Legalismo. Aí a palavra diz, acolhei o que é débil na fé. Ensina ele. Ensina que Deus, um Deus de relacionamento, não é um Deus com lupa procurando o pecador para castigar. Criamos a figura de que um Deus carrasco está procurando ferozmente um pecador para condenar aqui embaixo. Não. Essa figura é a figura do legalismo. Nós temos um Deus que em amor procura o pecador para resgatar ele, para reconectar relacionamentos. E vai fazer isso através da igreja, como Paulo está ensinando aos romanos aqui. Vamos terminar na reta final. Eu vou pular. Vamos ler o 22, que diz assim, essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Paulo está falando algo que a gente já disse lá no início. Paulo desejava alcançar a Espanha e por isso ele planejava passar em Roma e usar a igreja de Roma para ser uma base missionária para que ele pudesse alcançar a Espanha e que de alguma forma a igreja de Roma também patrocinasse esse envio de Paulo à Espanha. Versículo 25. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. Paulo aqui está dizendo que ele está levando uma oferta dos irmãos da Macedônia
para os pobres que estão em Jerusalém. Paulo levando ofertas para cuidar daqueles que estão em Jerusalém. E agora no finalzinho ele vai se deparar com algo que vai se tornar um grande tormento para ele. E a gente vai ver como termina essa história. Versículo 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações de Deus em meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Ele fala no versículo 31, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem em Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. A gente vai lembrar, capítulo 21 de Atos mostra Paulo voltando em Jerusalém e relatando algo que acontece um pouquinho depois disso. Ele chega em Jerusalém, ele conta, se relaciona com a igreja de lá, mas chegam os judeus da Ásia e agridem Paulo, quase que entregam que Paulo como morto. Eles dão uma surra em Paulo. Vou ler rapidinho aqui Atos 21. Atos 21 vai mostrar um pouco desses rebeldes que estão lá na Judéia, lá em Jerusalém. Diz assim, Atos 21, versículo 17. Tendo-nos chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco a encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu intermédio. Ou seja, ele já está aqui agora em Jerusalém, exatamente naquele finalzinho, ali do capítulo 15. A gente volta aqui em Atos para fazer um paralelo do que ele iria encontrar e do que de fato aconteceu. Então, Atos é um panorama do que a gente vai encontrar no meio de Atos, vários registros das cartas de Paulo. É muito interessante, você faz uma linha de tempo no livro de Atos e você vai encontrar no meio do livro de Atos as cartas aos Romanos, Efésios, você vai encontrar boa parte dos escritos paulinos ali ao longo do livro de Atos. E agora em Atos 21 é exatamente esse finalzinho de Romanos 15. E a gente vai ler no versículo 27 do próprio capítulo 21, diz assim: quando já estava por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram-se todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina toda sorte contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Olha o que Paulo encontra lá em Jerusalém. Os religiosos que agora vão agredi-lo. Eu vou pular direto. Ele toma uma surra enorme ao ponto de soldados oficiais vão impedir que Paulo até morresse. Não dá para saber com o nível da surra. Mas interessante que no versículo 30, versículo 34 diz: na multidão uns gritavam de modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa do povo seguia gritando: mata-o! Olha, parece até o próprio Cristo, né? Cristo falou que a gente passaria por coisas semelhantes com o que ele passou. Paulo está ali pregando em Jerusalém, levou ofertas da Macedônia, discorrendo com os presbíteros, agora chegam os judeus da Ásia. Dão uma surra nele porque ele é considerado aqui profano por romper com a lei judaica. Lembrando, Paulo era um fariseu, um dos mais disciplinados da lei, uma das ordens mais disciplinadas da lei de Moisés. Os fariseus, no período interbíblico, eles vão surgir justamente para salvar a tradição da lei mosaica por conta do helenismo que estava invadindo Jerusalém. Por conta da invasão de Alexandre, da Macedônia, o helenismo toma conta e por muito pouco a lei judaica ela não some. Mas os fariseus é um grupo, uma ordem religiosa muito importante naquela época que vai segurar firme a tradição judaica. E esses homens, Paulo era um fariseu, e esse fariseu domina a lei. E agora aquele que sempre dominou a lei, agora está sendo questionado e está a ponto de ser morto por conta da fé em Cristo. No finalzinho do capítulo 21, quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Ou seja,
Depois de tomar uma surra, ele vira para o comandante e falou: posso falar alguma coisa para o povo ainda? E o comandante, o soldado que estava ali, fala. E aí Paulo diz: obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio. E ele falou em língua hebraica, dizendo, aí capítulo 22 de Atos, depois você pode ler, mas esse homem que foi apedrejado, foi espancado em Jerusalém, ele poderia ser recolhido ali para poder se recompor, quase morto por conta da surra. Ele pede uma palavra, todo esfolado, você pode imaginar isso. E esse homem que lá em Romanos nos ensina sobre relacionamento, eu queria fechar o entendimento sobre relacionamentos com essa visão que você possa guardar de Paulo. Um homem que, após ser agredido, espancado, ele pede a palavra para poder ainda falar da fé em Cristo. Um homem que entende o que é relacionamento, um homem que entendeu o que era priorizar vidas. E eu queria terminar o estudo capítulo 15. A gente vai ter mais um capítulo 16, no próximo domingo. O Ronaldo vai estar finalizando ele. Mas eu queria que você pudesse guardar isso nessa minha última fala. Temos um Deus de relacionamento. A prioridade de Deus são relacionamentos. Guarde os relacionamentos, priorize os relacionamentos. Pague o preço para que vidas possam ter um encontro com Cristo através de relacionamentos. Que Deus abençoe vocês, que a gente possa guardar a palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Salmo 119, 11. Que Deus abençoe a todos.